Como diferenciar intuição e medo e confie mais em si mesmo. Quantas vezes você já se viu diante de uma decisão importante e se perguntou: isso é a minha intuição falando ou é apenas o meu medo tentando me proteger? Essa dúvida é mais comum do que parece. Muitas pessoas acreditam estar ouvindo a voz da intuição quando, na verdade, estão presas em pensamentos ansiosos, em lembranças de feridas passadas ou em cenários catastróficos que a mente insiste em criar. O resultado é insegurança, indecisão e um coração que não consegue encontrar paz. O medo fala alto, ele chega com pressa, cria urgência, acelera o corpo e a mente. Já a intuição é um sussurro. Ela se manifesta de forma calma, quase silenciosa, como uma certeza serena que não precisa gritar para ser ouvida. A confusão acontece porque estamos tão acostumados com o barulho do medo que esquecemos como é ouvir a suavidade da intuição. A psicologia nos mostra que o medo tem um papel importante. É ele que nos protege de riscos reais, mas quando domina nossas escolhas, ele se torna uma prisão invisível, capaz de distorcer nossa percepção e roubar nossa liberdade de agir. Por outro lado, a espiritualidade ensina que a intuição é a voz da alma, um guia silencioso que nos conecta a algo maior e nos orienta mesmo quando a razão não consegue explicar. Neste vídeo, vamos aprender juntos a diferenciar o que é medo e o que é intuição. Você vai perceber que não se trata de negar o medo, mas de reconhecer sua função e não deixar que ele silencie a sabedoria interior que já habita em você. Ao final, a sua relação com as decisões, com a ansiedade e até com a sua própria vida pode se tornar mais leve, clara e confiante. Por quê? Quando aprendemos a confiar na nossa intuição, encontramos um caminho de paz que nenhum medo pode apagar. O barulho do medo e o sussurro da intuição. O medo e a intuição são como duas vozes dentro de nós. A primeira fala alto, urgente, quase sempre acompanhada de uma sensação de aperto no peito e de pensamentos acelerados. A segunda fala baixo, suave, como um sussurro que não precisa se impor. E é justamente essa diferença de tom que nos ajuda a reconhecê-las. O medo nasce da mente racional, que busca segurança a qualquer custo. Ele analisa riscos, calcula cenários, projeta perigos. Quando aparece, geralmente vem carregado de urgência. Faça algo agora. Ou você vai perder, ou vai se machucar, ou vai ser rejeitado. O medo tem pressa, porque seu objetivo é a sobrevivência, não a plenitude. E, em muitos momentos, ele é útil. Nos impede de atravessar uma rua movimentada sem olhar. Nos afasta de situações de risco real. Nos protege de ameaças, mas em excesso, o medo cria fantasmas. Ele nos faz enxergar perigos onde não existem. Um atraso em uma mensagem vira sinal de rejeição. Um silêncio em uma conversa vira prova de desinteresse. Uma oportunidade de mudança vira ameaça de fracasso. O medo grita porque quer dominar, quer controlar, quer nos manter na zona de conforto, mesmo que essa zona esteja cheia de sofrimento. A intuição, por outro lado, é mais sutil. Ela não grita, não pressiona, não gera correria. Quando é intuição, a sensação é de calma, mesmo diante de uma decisão difícil. É como se uma parte mais profunda de nós sussurrasse: esse é o caminho certo. Não há desespero, não há aceleração. Há serenidade, confiança, clareza. É como se o corpo relaxasse, mesmo sem saber explicar racionalmente o motivo. Um exemplo ajuda a entender. Imagine alguém prestes a aceitar um novo emprego. O medo pode gritar: e se você falhar? E se não for capaz?
e se perder tudo. Já a intuição, se for realmente o caminho certo, pode sussurrar: isso faz sentido. Algo dentro de você sabe que é hora de mudar. A diferença não está nos fatos, mas na energia com que a mensagem chega. O medo pressiona, a intuição inspira. A psicologia explica que o medo está ligado à nossa memória de dor. Ele se apoia em experiências passadas para evitar que nos machuquemos de novo. Por isso, ele é sempre barulhento, cheio de cenários de ameaça. A intuição, ao contrário, não vem do passado, mas do presente. É uma percepção imediata, direta, que não precisa de provas ou justificativas. É como se fosse um saber silencioso que brota de dentro. Espiritualmente, podemos dizer que o medo nasce da mente, enquanto a intuição nasce da alma. O medo nos prende ao ego, às comparações, às ilusões de controle. A intuição nos conecta a algo maior, a confiança de que há uma ordem além da lógica aparente. O medo fecha, a intuição abre. O medo contrai, a intuição expande. O medo diz: não vá, é perigoso. A intuição diz: vá, você está pronto. No cotidiano, aprender a distinguir as duas vozes exige prática de observação. Quando surge uma sensação forte, podemos nos perguntar: isso me traz contração ou me traz paz? Estou sentindo urgência, ansiedade, desespero? Ou estou sentindo clareza, calma e confiança silenciosa? Essa pergunta simples pode ser uma bússola para separar o barulho do medo do sussurro da intuição. Com o tempo, percebemos que a intuição não precisa ser provada, nem defendida. Ela apenas é. Já o medo exige justificativas, cria histórias, pressiona por ação imediata. É como se o medo fosse um alarme barulhento, enquanto a intuição fosse uma chama suave que nunca se apaga. Para ouvi-la, precisamos aprender a silenciar o ruído interno e externo. No fim, o medo e a intuição sempre estarão presentes. O segredo não é eliminar um para ouvir o outro, mas aprender a reconhecer quem está falando em cada momento. O medo pode ser ouvido e agradecido por sua função de proteção, mas a intuição é quem deve guiar os passos quando buscamos não apenas sobreviver, mas viver em plenitude. Psicologia do medo. Quando a mente cria ilusões. O medo é uma emoção fundamental para a sobrevivência humana. Ele nos acompanha desde os tempos mais remotos, quando servia para proteger nossos ancestrais de predadores e perigos imediatos. Hoje, porém, vivemos em um mundo diferente, onde as ameaças físicas diminuíram, mas os medos psicológicos se multiplicaram. E é nesse ponto que a mente, em vez de ser nossa aliada, começa a criar ilusões que nos aprisionam. Na psicologia, entende-se que o medo ativa mecanismos de defesa ligados à nossa biologia. Quando percebemos uma ameaça, o corpo entra em estado de alerta. Coração acelera, músculos se contraem, respiração se torna curta. Esse sistema é útil diante de perigos reais, mas também é acionado por perigos imaginários. É assim que uma simples lembrança, uma preocupação ou um pensamento pode disparar no corpo as mesmas reações de quem está diante de um risco concreto. O problema surge quando a mente começa a confundir possibilidades com certezas. Em vez de perceber o medo como uma hipótese, passamos a trotelô como realidade. E se transforma em vai acontecer. E se eu falhar? Vira eu vou falhar. E se me rejeitarem? Se transforma em ninguém me aceita. Essa distorção cria um círculo de ansiedade e bloqueio que nos impede de agir com liberdade. Um exemplo comum
é o medo de falar em público. Antes mesmo de subir ao palco, a mente já cria imagens de fracasso, risadas da plateia, esquecimento das palavras, sensação de humilhação. Nada disso aconteceu de fato, mas o corpo reage como se fosse real. A pessoa treme, sua, esquece o que ensaiou. Nesse caso, a ilusão criada pelo medo se torna uma profecia autorrealizável. Outro ponto importante é que o medo se alimenta da memória. Ele guarda cada experiência dolorosa e a usa como referência para o presente. Se em algum momento fomos rejeitados, o medo ativa esse registro e nos faz acreditar que toda nova relação trará rejeição. Se fracassamos em um projeto, ele insiste que qualquer novo desafio terminará da mesma forma. Assim, carregamos o passado para o presente, como se estivéssemos condenados a repeti-lo. A psicologia cognitiva explica que esse mecanismo é fruto de pensamentos automáticos, que acontecem de forma tão rápida que nem percebemos. São como filtros invisíveis pelos quais interpretamos a realidade. Reconhecer esses filtros é essencial para não cair nas armadilhas do medo. Quando começamos a observar nossos pensamentos, podemos identificar quais são baseados em fatos e quais são apenas projeções da mente. Espiritualmente, podemos dizer que o medo cria véus. Ele cobre nossa percepção com camadas de ilusão, impedindo que vejamos a vida como ela realmente é. Por trás desses véus, a intuição continua presente, mas abafada pelo ruído mental. A prática do silêncio, da meditação e da atenção plena ajuda justamente a dissolver esses véus, permitindo que a verdade interior se revele. No cotidiano, aprender a lidar com as ilusões do medo exige exercícios práticos. Uma técnica simples é se perguntar: o que estou pensando agora é um fato ou é apenas uma suposição? Essa pergunta traz clareza imediata. Outra prática é observar o corpo. Quando o medo é ilusão, ele gera tensão, contração, urgência. Quando é intuição, o corpo tende a se abrir, relaxar e respirar com mais calma. É importante destacar que não se trata de eliminar o medo. Ele sempre existirá, porque faz parte da condição humana. Mas podemos aprender a não deixar que ele comande nossas escolhas. Quando entendemos que muitas vezes o medo é apenas uma história que a mente inventa, ganhamos liberdade para escolher ouvir outra voz, menos a da intuição, que fala mais baixo, mas conduz com mais sabedoria. No fim, o medo é como uma lente distorcida. Mostra riscos ampliados e cria sombras maiores do que realmente são. Ao reconhecer essa distorção, podemos tirar a lente e enxergar a vida com mais clareza. E é nesse espaço de clareza que a intuição se manifesta, oferecendo caminhos mais serenos e verdadeiros. Espiritualidade e intuição. A voz da alma. Se a psicologia nos ajuda a entender o medo como um produto da mente, a espiritualidade nos convida a enxergar a intuição como a voz da alma. Enquanto o medo se apoia em memórias e previsões, a intuição nasce de uma sabedoria mais profunda, que não depende de lógica ou explicação racional. É como uma bússola interior, silenciosa, que aponta direções mesmo quando não sabemos exatamente por quê. Na espiritualidade contemporânea, a intuição é vista como um canal de conexão entre o ser humano e algo maior, a vida, o universo, a consciência, o divino. Cada tradição dá um nome diferente, mas todas reconhecem esse espaço interior de clareza que surge quando silenciamos o barulho da mente. É nesse silêncio que percebemos sinais sutis. Uma sensação de paz, um sim que não grita, mas também
não deixa dúvidas. Ao contrário do medo, que gera contração, a intuição gera expansão. Você sente como se algo dentro de você se alinhasse, como se uma confiança calma emergisse sem esforço. Muitas vezes, a intuição não oferece explicações, apenas certezas silenciosas. E, ainda assim, quando seguimos essa voz, percebemos que ela nos conduz a lugares mais verdadeiros e autênticos. Um exemplo cotidiano. Alguém está diante da possibilidade de mudar de cidade. O medo grita: e se não dar certo? E se você ficar sozinho? E se perder tudo? A intuição, porém, sussurra: esse é o passo que sua alma pede. Não há garantias, mas há uma sensação de coerência interior, de que aquele movimento, por mais desafiador que seja, faz sentido. Espiritualmente, essa voz da alma não precisa ser provada ou defendida. Ela simplesmente é. Muitas tradições espirituais ensinam que a intuição é a forma como a vida se comunica conosco. É o sopro da existência dizendo: confie, você não está sozinho. Por isso, ela sempre traz calma, nunca desespero. Sempre traz clareza, nunca confusão. Sempre traz confiança, mesmo quando o caminho parece incerto. Na prática, aprender a ouvir a intuição exige cultivar o silêncio. Quando estamos mergulhados em ruídos, distrações e pressa, é quase impossível ouvi-la. Por isso, momentos de meditação, oração, contemplação da natureza ou simples pausas no cotidiano são essenciais. É no espaço entre um pensamento e outro que a voz da alma se revela. Outra característica importante é que a intuição não se confunde com o desejo imediato. Muitas vezes, queremos algo intensamente e acreditamos que isso é intuição, mas o desejo é agitado, ansioso, carente de resultados. A intuição é calma, paciente, desapegada. Se é realmente intuição, ela permanece mesmo com o passar do tempo. Não se apaga com a pressa nem com a dúvida. A filosofia espiritual nos lembra que a intuição é o que nos conecta ao presente. O medo está sempre preso ao passado ou preocupado com o futuro. A intuição, ao contrário, nasce do agora. Ela é percepção direta do momento, não projeção. É por isso que confiar na intuição é também confiar na vida, acreditar que o instante presente contém as respostas que precisamos. No cotidiano, ouvir a voz da alma pode se traduzir em pequenos sinais. Um pensamento que surge do nada e parece certo. Uma sensação física de paz ao imaginar uma decisão, uma coincidência significativa que reforça um caminho. Esses sinais não são mágicos, mas expressões sutis de uma conexão mais profunda com a vida. No fim, a intuição é um convite à confiança. Não confiança cega, mas confiança no fluxo da existência. Confiança de que há uma sabedoria maior guiando nossos passos. Quando aprendemos a ouvir essa voz silenciosa, descobrimos que a alma já sabe o caminho, mesmo quando a mente ainda duvida. Sinais de que é intuição e não medo. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos é justamente diferenciar quando estamos ouvindo nossa intuição ou apenas reagindo ao medo. Como as duas vozes acontecem dentro de nós, muitas vezes acreditamos estar seguindo o coração, quando, na verdade, estamos apenas obedecendo a uma lembrança dolorosa ou a um alerta exagerado da mente. Por isso, é essencial aprender a reconhecer os sinais. O primeiro sinal é a sensação corporal. O medo contrai, a intuição expande. Quando é medo, o corpo endurece. Respiração curta, músculos tensos, coração acelerado. Quando é intuição, o corpo relaxa, a respiração se aprofunda. Há uma sensação de leveza,
mesmo diante de uma decisão difícil. É como se a intuição dissesse: você pode seguir, e o corpo confirmasse com calma. O segundo sinal é o tom da mensagem. O medo grita, a intuição sussurra. O medo exige ação imediata, pressiona com urgência, ameaça com consequências catastróficas. A intuição, por sua vez, é calma, serena, paciente. Ela não precisa impor sua verdade, porque simplesmente é. Se for realmente intuição, você pode até tentar ignorar, mas a sensação permanece lá, silenciosa, firme, esperando o momento certo. O terceiro sinal está no impacto emocional. O medo gera ansiedade, insegurança e dúvida. Quanto mais ouvimos o medo, mais confusos ficamos. A intuição, ao contrário, gera clareza. Mesmo quando aponta para um caminho desafiador, ela traz paz. É um sim que acalma, não um sim que angustia. É um direcionamento que traz confiança, não pânico. Outro sinal importante: o medo se apoia no passado e no futuro, a intuição se ancora no presente. O medo diz: isso vai dar errado, porque já deu errado antes. Ou então, isso pode trazer problemas lá na frente. Ele está sempre preso a memórias ou a cenários hipotéticos. A intuição, por outro lado, não precisa de justificativas. Ela nasce do agora, de uma percepção imediata, de um saber que simplesmente surge sem esforço. Há também a questão da consistência. O medo muda de opinião rapidamente, dependendo da circunstância. Ele pode dizer hoje que você não deve arriscar, amanhã que você deve desistir, depois que deve tentar outra coisa. Já a intuição é consistente. Quando é intuição, a sensação permanece a mesma, mesmo com o passar do tempo. Se uma ideia ou direção continua ressoando dentro de você, apesar das dúvidas, há grandes chances de ser a voz da intuição. Um exemplo ajuda a clarear. Imagine alguém diante da oportunidade de mudar de carreira. O medo dirá: você vai fracassar, vai se arrepender, vai perder tudo o que construiu. A intuição, se for esse o caminho certo, dirá: esse passo faz sentido, você está pronto para algo novo. Note que a diferença não está na ausência de dificuldade, mas na energia transmitida. O medo paralisa, a intuição movimenta. Espiritualmente, esses sinais se tornam ainda mais claros quando cultivamos silêncio interior. A intuição fala em linguagem de paz. Ela nunca chega com confusão, nunca se mistura com desespero. Se a sensação é de urgência, descontrole e ansiedade, quase sempre é medo. Se é de serenidade, confiança e abertura, é intuição. No cotidiano, treinar essa percepção exige prática. Podemos nos perguntar, diante de cada decisão, isso me traz contração ou expansão? Me traz angústia ou paz? Me leva para longe de mim ou me aproxima de quem sou de verdade? Essas perguntas simples funcionam como filtros para reconhecer de onde vem a voz que estamos ouvindo. Com o tempo, aprendemos que a intuição não precisa competir com o medo. Ela apenas se mantém presente, silenciosa, esperando que estejamos prontos para confiar. E quando decidimos segui-la, percebemos que ela nos leva a lugares que o medo jamais permitiria alcançar. No fim, diferenciar intuição de medo é aprender a ouvir o corpo, o coração e a alma, em vez de dar toda a autoridade à mente ansiosa. O medo sempre tentará nos proteger, mas a intuição sempre tentará nos guiar. E quando reconhecemos os sinais, a vida se torna mais leve, clara e verdadeira. Confiar em si mesmo, o caminho da prática. Saber diferenciar intuição de medo é importante, mas só faz sentido se aprendermos a dar o próximo passo,
confiar em nós mesmos. Muitas pessoas até percebem a voz da intuição, mas duvidam dela. Questionam, hesitam, buscam aprovação externa, esperam sinais incontestáveis. O resultado é que acabam cedendo ao medo, que sempre parece mais convincente porque fala mais alto. A confiança, portanto, não é algo automático, mas um caminho que se constrói com prática diária. Na psicologia, a autoconfiança é resultado de experiências acumuladas. Cada vez que nos arriscamos e damos um passo, mesmo com medo, registramos dentro de nós a prova de que somos capazes. Com o tempo, esse registro se fortalece e nos dá segurança para confiar em nossas percepções internas. Ou seja, a confiança não nasce do nada, mas da prática constante de agir em sintonia com aquilo que sentimos ser verdadeiro. Espiritualmente, confiar em si mesmo é confiar também na vida. É acreditar que existe uma sabedoria maior guiando nossos passos, mesmo quando não conseguimos prever todos os resultados. É soltar a necessidade de controle absoluto e permitir que o fluxo da existência nos conduza. Essa entrega não significa passividade, mas sim uma forma de participação ativa e consciente, baseada na escuta interior. No cotidiano, essa prática pode começar de maneiras simples. Um exercício útil é reservar alguns minutos por dia para se conectar consigo mesmo em silêncio, seja por meio da meditação, da oração ou simplesmente da respiração consciente. Nesse espaço, podemos registrar as sensações e percepções que surgem, sem julgá-las. Esse treino nos ajuda a diferenciar a voz calma da intuição do barulho do medo. Outra prática é o diário da intuição. Nele, você pode anotar situações em que sentiu uma percepção interna clara e o que aconteceu depois. Com o tempo, esse registro mostra padrões e fortalece a confiança de que a intuição realmente fala de forma consistente. Ver por escrito que você já foi guiado antes ajuda a acreditar quando novos desafios surgem. Também é importante praticar pequenos atos de confiança diariamente. Antes de buscar a opinião de outras pessoas em cada decisão, pergunte a si mesmo: o que meu coração sente sobre isso? Dê pequenos passos baseados nessa resposta. Pode ser escolher um caminho diferente no trajeto de sempre, aceitar ou recusar um convite, mudar uma rotina. São pequenas práticas que treinam o músculo da autoconfiança, preparando-o para decisões maiores. A filosofia nos lembra que confiar em si mesmo é um ato de liberdade. Significa assumir responsabilidade pela própria vida, em vez de entregar o poder de escolha ao medo ou às expectativas externas. É reconhecer que, mesmo que erremos, aprenderemos, e que cada escolha, feita com consciência, nos leva a um ponto de maior maturidade. É claro que confiar em si mesmo não significa ignorar conselhos ou experiências alheias, mas significa usar essas informações como apoio e não como substituição da sua própria voz interior. O problema não é ouvir os outros, mas depender deles para decidir tudo. Quando confiamos demais na opinião externa, silenciamos nossa intuição. Quando equilibramos, encontramos harmonia entre aprendizado e autonomia. No fim, confiar em si mesmo é uma prática que se fortalece com o tempo. Quanto mais seguimos a intuição, mais percebemos que ela nos guia com sabedoria. Quanto mais confiamos, mais liberdade experimentamos. E quanto mais caminhamos nesse caminho, menos espaço damos ao medo para ditar nossas escolhas. O segredo é lembrar que a confiança não nasce pronta. Ela é cultivada dia após dia em cada pequena decisão e, com o tempo, transforma-se em um estado de ser, a certeza tranquila de que você pode se apoiar
em si mesmo, porque dentro de você já existe a sabedoria necessária para viver em paz. Intuição e corpo. Como o físico revela o que a mente não mostra, o corpo fala. Muito antes de a mente formular palavras ou argumentos, o corpo já enviou sinais claros sobre o que sentimos e percebemos. É por isso que tantas vezes usamos expressões como frio na barriga, coração apertado ou um peso nos ombros. Esses sinais não são meras metáforas, mas manifestações reais da nossa inteligência somática, menos a sabedoria silenciosa do corpo que registra experiências e responde a situações de forma imediata. A psicologia moderna, especialmente através da neurociência e da teoria dos marcadores somáticos, nos mostra que o corpo guarda memórias emocionais que influenciam nossas decisões. Quando estamos diante de uma escolha, mesmo antes de processarmos racionalmente os prós e contras, nosso corpo já emite respostas. O medo, por exemplo, costuma se manifestar como tensão, respiração curta, músculos contraídos, coração acelerado. A intuição, por outro lado, aparece como abertura, uma sensação de leveza no peito, respiração mais profunda, tranquilidade física, mesmo em meio a incertezas. Espiritualmente, muitos mestres afirmam que o corpo é o templo da alma. Isso significa que ele não é apenas uma estrutura biológica, mas também um canal através do qual a vida, o divino ou o inconsciente profundo se comunicam. Quando ignoramos esses sinais, perdemos a oportunidade de ouvir mensagens preciosas que vêm de dentro. Quantas vezes você já sentiu que algo não parecia certo, mesmo sem explicação lógica, e depois percebeu que deveria ter seguido aquele pressentimento? Esse é o corpo em diálogo com a intuição. Um exemplo cotidiano pode ilustrar bem. Imagine alguém prestes a assinar um contrato de sociedade. No papel, tudo parece perfeito. Números equilibrados, projeções promissoras, discurso convincente. Mas ao apertar a mão do futuro sócio, a pessoa sente o corpo enrijecer, o estômago embrulhar, uma sensação física de alerta. A mente insiste em seguir, mas o corpo avisa que há algo errado. Pouco tempo depois, descobre-se que havia cláusulas escondidas no contrato. Aquele aperto no corpo não era paranoia, mas intuição traduzida em linguagem física. Por outro lado, há momentos em que a intuição se manifesta como calma inexplicável. Alguém pode estar diante de uma mudança arriscada, menos um novo emprego, uma viagem, uma decisão pessoal importante, e ainda assim sentir o corpo em paz, como se estivesse em terreno seguro. Mesmo sem garantias externas, há um relaxamento profundo que confirma: esse é o caminho. Esse tipo de sinal não pode ser fabricado. Ele simplesmente surge. Filosoficamente, podemos dizer que o corpo é uma ponte entre razão e espírito. Ele traduz em sensações aquilo que a mente ainda não compreendeu e a alma já sabe. Essa ponte é essencial para diferenciar medo de intuição, porque o medo deixa rastros de contração, enquanto a intuição se manifesta como expansão. No cotidiano, aprender a escutar o corpo exige prática de atenção. Podemos, por exemplo, diante de uma decisão, parar por um instante e observar: como está a minha respiração? Me sinto mais tenso ou mais relaxado ao imaginar essa escolha? Sinto expansão ou aperto? Essas perguntas simples ativam uma escuta corporal que nos guia para respostas mais autênticas. No fim, o corpo é um mestre silencioso. Ele carrega a sabedoria de experiências passadas, mas também é canal da intuição, daquilo que está além da lógica. Quando aprendemos a respeitar os sinais do corpo, ganhamos uma bússola confiável
para navegar pelas incertezas da vida. O medo pode até enganar a mente com ilusões, mas raramente engana o corpo. A intuição, por sua vez, sempre deixa marcas físicas de serenidade, clareza e confiança. E ouvir essa linguagem é um passo essencial para viver em paz com nossas escolhas. O papel do silêncio na escuta da intuição. Vivemos em uma época em que o silêncio se tornou quase um luxo. Estamos cercados de estímulos o tempo todo. Notificações que não param de chegar, informações que se multiplicam a cada segundo, compromissos que preenchem cada minuto do dia. Nesse ambiente barulhento, interno e externo, a intuição, que se manifesta como um sussurro, quase sempre é abafada. Não porque ela deixou de existir, mas porque não conseguimos ouvi-la. A psicologia mostra que o excesso de estímulos impede o cérebro de descansar e integrar informações. Em estado de sobrecarga, a mente se torna reativa. Responde por impulso, baseada no medo ou no hábito, em vez de abrir espaço para percepções mais sutis. É por isso que muitas decisões tomadas no meio do caos acabam sendo equivocadas. O silêncio, por outro lado, atua como regulador natural. Ele desacelera os pensamentos, reduz a ansiedade e permite que novas conexões surjam. É nesse espaço mais calmo que a intuição encontra terreno para se revelar. Espiritualmente, o silêncio é visto como uma das linguagens do divino. Muitos mestres ensinam que Deus, ou a consciência maior, não fala em gritos, mas em murmúrios sutis que só podem ser captados quando estamos atentos. A intuição é justamente essa escuta silenciosa, essa capacidade de perceber sinais que não são racionais, mas profundamente verdadeiros. Não se trata de esperar uma voz audível ou uma revelação milagrosa, mas de aprender a ouvir o que está além do ruído da mente. Um exemplo prático ajuda a compreender. Imagine alguém atormentado por dúvidas sobre um relacionamento. A mente repete argumentos. Fique, vá embora, é arriscado, é seguro. O coração oscila entre ansiedade e esperança. No meio desse turbilhão, é impossível distinguir intuição de medo. Mas ao escolher o silêncio, desligar o celular, respirar, ficar sozinho em um espaço tranquilo, essa pessoa percebe uma sensação diferente. Talvez uma paz serena surja ao pensar em continuar, ou uma leveza apareça ao imaginar seguir um novo caminho. Essa sensação não veio do barulho da mente, mas do espaço criado pelo silêncio. Outro exemplo está no campo profissional. Quantas vezes alguém, pressionado por prazos e expectativas, toma decisões precipitadas que depois se mostram equivocadas? Ao contrário, quando se permite alguns minutos de silêncio, até mesmo em meio ao trabalho, encontra uma clareza inesperada. É como se, no intervalo entre os pensamentos, surgisse uma resposta que estava escondida o tempo todo. Essa é a intuição se manifestando quando damos espaço para ela. A filosofia nos lembra que o silêncio não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude. É nesse silêncio que encontramos a nós mesmos, livres das distrações que mascaram o que sentimos de verdade. Quando cultivamos silêncio, nos aproximamos de nossa essência e, consequentemente, da intuição, porque a intuição é a voz da alma, e a alma só pode ser ouvida quando a mente se aquieta. No cotidiano, podemos cultivar silêncio de forma simples. Não é necessário viver em mosteiros ou se isolar do mundo. Bastam alguns minutos por dia de respiração consciente, caminhadas em contato com a natureza sem fones de ouvido, momentos de contemplação ao acordar ou antes de dormir, pequenas pausas em que, em vez de consumir estímulos, escolhemos apenas estar.
Essas práticas funcionam como janelas de silêncio que permitem à intuição se manifestar. É importante lembrar que, no início, o silêncio pode ser desconfortável. Estamos tão acostumados ao barulho que, quando ele cessa, sentimos ansiedade. A mente tenta preencher o vazio com pensamentos, preocupações, listas de tarefas. Mas, se persistirmos, esse desconforto se transforma em calma. E, com o tempo, o silêncio deixa de ser estranho e se torna refúgio. O poder do silêncio está justamente nessa transformação. Ele cria espaço para a intuição florescer. Enquanto o medo grita e a razão debate sem parar, a intuição fala baixo. Se não aprendermos a silenciar, nunca conseguiremos ouvi-la. Mas, quando cultivamos silêncio, descobrimos que as respostas que buscávamos já estavam dentro de nós, apenas esperando a oportunidade de se manifestar. No fim, o silêncio não é ausência de som, mas presença de alma. Ele é a porta de entrada para a intuição. E quando aprendemos a respeitar esses momentos de quietude, encontramos uma sabedoria que nenhuma lógica pode oferecer. Porque é no silêncio que a vida sussurra seus segredos mais profundos. E é no silêncio que aprendemos a confiar na voz suave da nossa própria alma. Pequenos atos de coragem, fortalecendo a voz da intuição. Saber diferenciar medo de intuição é um passo essencial, mas de nada adianta reconhecer essa diferença se não nos dispusermos a confiar na intuição e a segui-la na prática. Muitas vezes, sabemos claramente o que a nossa alma nos diz, mas hesitamos. O medo nos convence de que é arriscado demais. A mente exige garantias que nunca virão e acabamos paralisados. É por isso que a confiança na intuição não se constrói de uma só vez. Ela é fortalecida pouco a pouco, através de pequenos atos de coragem. A psicologia explica que a autoconfiança não surge como algo inato, mas como resultado de experiências acumuladas. Cada vez que tomamos uma decisão, baseados na nossa voz interior, e confirmamos que ela nos levou a um caminho coerente. Registramos dentro de nós a prova de que somos capazes de confiar. Esse registro funciona como uma biblioteca interna de experiências. Quanto mais exemplos acumulamos, mais sólida se torna a confiança e menos espaço o medo encontra para ditar as regras. Espiritualmente, podemos entender esses pequenos atos de coragem como sementes. Cada vez que escolhemos seguir a intuição, mesmo em situações simples, estamos plantando sementes de confiança, que com o tempo florescem em decisões maiores. É como treinar um músculo invisível. Quanto mais exercitamos, mais forte ele fica. A vida não nos pede coragem perfeita, mas disposição para dar um passo de cada vez. Um exemplo prático pode ilustrar. Imagine alguém que sente, pela intuição, que deve recusar um convite para um compromisso social. O medo aparece imediatamente e se acharem que você é ingrato. E se ficar de fora? E se perder uma oportunidade? Mas ainda assim, a pessoa decide ouvir o sussurro que pede descanso. O resultado é uma noite de repouso que a prepara para o dia seguinte, em que surge uma oportunidade inesperada. Esse ato pequeno reforça internamente a mensagem: vale a pena confiar na minha intuição. Outro exemplo está em escolhas cotidianas. Uma pessoa pode sentir, ao sair de casa, a intuição de seguir por um caminho diferente do habitual. O medo ou a pressa poderiam dizer: não invente, vá pelo de sempre. Mas ela decide experimentar e descobre, nesse novo trajeto, um encontro significativo, uma paisagem que inspira ou até mesmo a prevenção de um imprevisto. Esse gesto simples fortalece a confiança de que a intuição
fala, mesmo nos detalhes. A filosofia sugere que os grandes atos de coragem são, na verdade, somas de pequenos atos praticados ao longo da vida. Ninguém acorda um dia plenamente confiante. Essa confiança se constrói no cotidiano, no momento em que escolhemos dar ouvidos ao coração em vez de ceder ao ruído da mente ansiosa. A coragem não é ausência de medo, mas decisão de não ser governado por ele. No cotidiano, podemos treinar essa escuta em passos concretos. Uma prática simples é o exercício da pausa. Diante de uma decisão, em vez de reagir imediatamente, fazemos uma pausa breve para sentir o corpo e perceber se há expansão ou contração. Essa pausa já é um ato de coragem, porque interrompe o domínio do medo. Outra prática é o diário da intuição. Registrar momentos em que sentimos claramente um direcionamento interno e o que aconteceu depois. Esse registro funciona como prova concreta de que a intuição existe e pode ser confiável. Também é importante começar pequeno. Não precisamos testar a intuição apenas em decisões grandiosas. Pelo contrário, quanto mais a exercitamos em escolhas simples, mais fácil será confiar quando estivermos diante de escolhas maiores. Perguntar-se, por exemplo, o que sinto vontade de comer hoje? Preciso realmente aceitar esse convite? Quero mesmo responder essa mensagem agora ou mais tarde? São situações aparentemente banais, mas que funcionam como treino diário para ouvir e respeitar a voz interior. Espiritualmente, cada pequeno ato de coragem é uma declaração silenciosa ao universo. Eu confio. E a vida, em resposta, tende a abrir novas portas, a mostrar que há um fluxo que nos sustenta quando escolhemos ouvir a alma. É um movimento de reciprocidade. Quanto mais confiamos, mais sinais aparecem, mais coerência encontramos, mais clareza sentimos. No fim, fortalecer a voz da intuição não é tarefa de um momento, mas de uma vida inteira. É caminhar dia após dia, aprendendo a reconhecer o medo sem se prender a ele, cultivando o silêncio para ouvir a alma e tendo coragem de agir, mesmo em passos pequenos. A confiança nasce da prática e, com o tempo, essa prática se transforma em sabedoria. A certeza tranquila de que a intuição é, sim, um guia seguro e profundo para viver com mais verdade e paz. A sabedoria que já habita em você. Chegamos ao fim desta jornada e, talvez agora, você consiga perceber com mais clareza a diferença entre a voz do medo e o sussurro da intuição. O medo fala alto, pressiona, acelera o coração e cria urgência. A intuição fala baixo, traz calma, gera expansão e transmite uma confiança silenciosa. Mas a grande questão não é apenas reconhecer essas duas vozes, é aprender a confiar na sabedoria que já habita dentro de você. Desde o início da vida, fomos condicionados a acreditar que as respostas estão fora, nos conselhos alheios, nas regras sociais, nos padrões estabelecidos. Crescemos aprendendo a desconfiar de nós mesmos, a acreditar que precisamos sempre de validação externa para seguir adiante. Mas a verdade é que existe, dentro de cada ser humano, uma fonte de sabedoria silenciosa e profunda, capaz de orientar os passos, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Essa fonte é a intuição. A psicologia nos mostra que o medo é uma resposta natural da mente, criada para nos proteger, mas quando deixamos que ele controle nossas escolhas, ficamos presos em ciclos de ansiedade, insegurança e paralisia. Já a intuição nos convida a viver com mais confiança, clareza e presença. É ela que abre portas para decisões alinhadas ao que somos de verdade, e não apenas
ao que nos ensinaram a ser. Espiritualmente, confiar na intuição é confiar também na vida. É soltar a necessidade de previsibilidade absoluta e acreditar que existe um fluxo maior, sustentando a nossa caminhada. Quando ouvimos a voz da alma, passamos a perceber sinais, coincidências e direções sutis que nos conduzem para lugares que, sozinhos, talvez nunca ousássemos escolher. É nesse espaço de entrega que descobrimos que não caminhamos sozinhos, que há algo maior guiando cada passo. A filosofia sugere que a verdadeira liberdade nasce dessa confiança interior. Porque, quando seguimos a voz da intuição, deixamos de ser reféns do medo e nos tornamos protagonistas da própria história. Mesmo que os caminhos sejam incertos, sabemos que estamos vivendo em coerência com quem realmente somos. E essa coerência, mais do que qualquer resultado externo, é o que traz paz ao coração. No cotidiano, viver a partir dessa sabedoria interior não significa eliminar o medo, mas aprender a colocá-lo em seu lugar. O medo pode continuar existindo, mas não precisa mais dirigir a vida. Ele pode ser reconhecido como sinal de alerta, mas não como mestre. O mestre verdadeiro é a intuição, essa voz calma, paciente e silenciosa que nos guia quando estamos dispostos a ouvi-la. Transformar essa compreensão em prática é um processo, requer silêncio, observação, coragem e pequenos atos de confiança. Mas a cada vez que escolhemos a intuição em vez do medo, registramos dentro de nós a prova de que somos capazes de confiar em nós mesmos. Com o tempo, essa confiança se torna natural e a vida começa a fluir de maneira mais leve e verdadeira. Que você possa lembrar sempre, a intuição não é privilégio de poucos, mas uma capacidade humana universal. Ela já está em você, esperando apenas ser ouvida. E quando você escolhe confiar nela, não apenas encontra clareza e paz interior, mas também descobre que a vida pode ser vivida de forma mais plena, significativa e autêntica. No fim, a sabedoria que você tanto busca não está fora, nem em promessas distantes. Ela já habita dentro de você, na forma dessa voz silenciosa que guia seus passos com amor. O desafio é simples, mas profundo. Aprender a ouvir, confiar e seguir. Porque quando a intuição se torna sua companheira de jornada, nenhum medo tem força para paralisar. E a vida se revela como realmente é. Um caminho de crescimento, transformação e paz.